Fala pessoal, John da NeuTraderBot. Estamos aí caminhando, conhecendo cada vez mais o NinjaTrader. E a melhor parte, a cereja do bolo, ainda está por chegar, que é quando nós formos abordar implementação de estratégias no NinjaTrader, utilizando a linguagem C#. Então, só para recapitular, no último episódio nós vimos como utilizar o Market Analyzer. E hoje eu vou demonstrar como linkar o Market Analyzer a gráficos. Isso é uma funcionalidade que existe no ProfitChart, mas não no nível que eu vou demonstrar agora. Nós podemos então linkar gráficos de janelas, quaisquer janelas que sejam, tanto pelo ativo quanto pelo tempo gráfico. E por fim eu vou falar sobre uma funcionalidade muito legal chamada Crosshair. Então fique até o fim do vídeo para você conhecer um pouco mais sobre as potencialidades da NinjaTrader. Então vamos apresentar aqui as funcionalidades relacionadas a vínculo de janelas. Eu vou fechar o Market Watch, que não vai ser útil para minha demonstração. E aqui eu tenho um analisador de mercado configurado para IBOV. Está com o nome IBOV, né? Mas aqui são IBOV 50%. Eu vou renomear para IBOV 50% do índice. São 9 ativos que compõem 50% do índice. Então vamos explorar aqui o poder da NinjaTrader. Então são detalhes que a gente não tem no Profit, mas que fazem grande diferença. Vamos clicar, por exemplo, com o botão direito em cima do ativo e vamos enviar para um gráfico. Aqui eu vou ter as configurações do gráfico. Esse é um gráfico de 1 minuto. Eu posso configurar aqui da forma que eu desejar. Eu vou deixar dessa forma, vou dar OK para fins de demonstração. Já carrego meus dados, vou jogar essa janelinha aqui para o lado. E o que eu quero fazer? Eu quero clicar aqui no ativo e automaticamente já carregar nesta janela o ativo. E isso eu posso fazer de uma forma muito simples, que é vinculando as janelas na NinjaTrader. Então percebam que aqui no canto superior direito eu tenho 2 quadradinhos. Um para fazer o link de intervalo, que é o tempo gráfico, e o segundo para fazer o link de instrument, que é o ativo. Eu vou clicar aqui e vou criar um código de cor, vou colocar em vermelho. E aqui no nosso Market Analyzer eu vou colocar também em vermelho. Então percebam ali no canto superior direito, quando eu seleciono BBAS3, que me carrega os dados de BBSA3. Petro 3, Vale 3, e isso de forma muito rápida, né? Então para a gente poder analisar como está a ação naquele momento, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples e prática do que no ProfitChart. E eu posso ter aqui outras janelas com outras informações. Então vamos clicar aqui em BBSA3, Send to, vou abrir também o Times and Sales, que é o Times and Trades. Vou colocar aqui embaixo. Eu estou colocando aqui tudo em um único monitor, gente, só para facilitar, né, a explanação. Mas para quem tem vários monitores, você pode deixar, por exemplo, um monitor específico para você analisar o mercado. Você deixa lá os gráficos para poder analisar você quer fazer operações de swing trade, então você quer ir em cada ativo e verificar se na condição adequada. A gente consegue automatizar os alertas, o analisador de mercado, os gráficos. Tem muita liberdade para isso. Então esse Times and Trades eu vou clicar aqui e linkar ele também na cor vermelha. Se eu selecionar YouTube 4, vai mudar tanto aqui quanto aqui. Vamos supor que eu queira criar outro gráfico. Então vamos aqui em Chart. E agora eu quero um gráfico de Renko, porque eu quero também ver a volatilidade desse ativo. Um gráfico de volatilidade. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50. Vou dar OK. 50 foi um valor muito alto, né? O preço do ativo aqui é 25. Então vamos mudar aqui o intervalo do Renko para 10. 10 me deu poucos dados, vou colocar 5. Pronto. Então eu vou trazer esse gráfico aqui para baixo. Também vou linkar ele na cor vermelha. Então observe, eu clico aqui em BBDC, vai modificar todos os gráficos de Renko, de Candle e o Times and Sales. Então observe a agilidade que eu ganho na análise de mercado. Bom, aqui eu tenho uma outra configuração. Eu tenho então este gráfico linkado com esse Times and Sales e com esse analisador de mercado, e tem aqui um outro gráfico da Petro 4 que não está linkado. Então, quando eu modifico aqui o ativo, só vai modificar nas janelas que estão linkadas na cor vermelha. Ok, vamos então agora avançar um pouco nessa questão de relacionamento de janelas, né?
e vamos criar um vínculo de tempo. E aí nesse vínculo de tempo eu posso selecionar aqui o intervalo, colocar na cor laranja, por exemplo, e aqui colocar na cor laranja. Então percebam o que irá mudar. Eu vou escolher aqui o ativo, o YouTube 4, ele vai mudar no Times and Sales e neste gráfico de Renko, porque está linkado essa série de dados, né, em 2R, aqui também está em 2R. Só que não mudou aqui embaixo o ativo, porque não tem um vínculo de ativo com essa janela e com o restante. Tem apenas um vínculo de tempo. Então se eu mudar aqui no Petro 4 para, por exemplo, um gráfico de 3 minutos, vou mudar aqui e aqui. Então perceba que a gente pode fazer vinculações até cruzadas, né? Vincular os ativos e vincular o tempo de algumas janelas, dando maior flexibilidade aí para as análises. Então tá bom, então até agora já vimos sobre vinculação de tempo e vinculação de ativo para as janelas do NinjaTrader. E é esse poder que nos dá de análise ao selecionar aqui o ativo no Market Analyzer e poder ver nos gráficos que a gente configura. Por último, eu vou mostrar aqui uma funcionalidade muito interessante que é o cursor Crosshair. Então eu virei aqui em cima no cursor e vou selecionar aqui Global. Eu tenho duas opções, eu posso colocar ele local, onde vai aparecer esse tipo de cursor, que me facilita inspecionar no gráfico uma linha horizontal, e a linha vertical aqui não faz tanta diferença assim, né? Mas o formato do cursor é este. Eu posso colocar este cursor como global, permitindo time scroll e sem time scroll. Então vou colocar primeiramente global. O que acontece? A princípio nada, né? Eu estou com aqui global e só aparece o cursor aqui. Eu tenho que vir em outro gráfico e também acionar o global. Então a partir do momento que eu estou aqui em cima e vou mexendo aqui o meu mouse ao longo do tempo, percebam que no gráfico de baixo eu consigo ver exatamente onde que está aquele tempo no gráfico de baixo. Então vou desvincular aqui a questão do intervalo de tempo e vou colocar o gráfico de baixo em Renko, para vocês verem a potencialidade desta ferramenta. Então eu estou aqui modificando um tempo num gráfico de candle e vendo aqui a variação, o mesmo tempo, num gráfico em Renko, que tem uma escala de tempo bem diferente, não é linear como é aqui no gráfico de candle. E aí, se eu avançar aqui para trás, vou avançar aqui, né, neste ponto aqui no Renko, onde eu tenho mais oscilação, onde eu tenho um gráfico de variação, se eu voltar aqui, percebo que estou avançando ali, retroagindo no caso, né, no tempo no gráfico de cima. Se eu avançar, então isso facilita bastante aqui eu analisar correlação entre ativos. Poderia até ser o mesmo ativo, né? Eu poderia vir neste gráfico aqui e vincular com o ativo. Então vou colocar aqui YouTube 4 e vou criar aqui o link do ativo. Então percebo que agora eu estou num gráfico de YouTube de 3 minutos e aqui num 5R, e à medida que eu mexo no gráfico de volatilidade de Renko, eu vejo como é que está ali se comportando no gráfico de candle. A outra possibilidade é eu vir aqui e colocar global no time scroll. Então, a partir do momento que eu faço isso, se eu mexer para cá, eu sensibilizo este gráfico. Mas se eu mexer neste gráfico, não vai sensibilizar o de baixo. Então, vou colocar aqui, para ficar mais fácil explicar, global aqui. E aqui eu vou desabilitar o time scroll. Então, se eu voltar aqui, observem que o gráfico não retroage mais. Ele fica paradinho onde ele está. Poxa, bem legal o conteúdo desse vídeo, né? São detalhes simples, mas que são a mão na roda. E seria muito fácil para o Profit implementar. Eu espero que até alguém da Nelogica esteja assistindo esse vídeo e resolva aí fazer algo semelhante que facilite também essa parte de análise de mercado e esse crosshair dentro do Profit Chart. Nos vemos no próximo vídeo e até!